Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo aqui no canal, se você caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e deixar um comentário falando se você concorda ou se você discorda da minha opinião. Lembrando que o vídeo é apenas a minha opinião pessoal, da forma como eu leio o gráfico, né, como eu interpreto o movimento do preço através do gráfico, entendendo o movimento de oferta e demanda. Beleza? Se você quiser ter um contato mais direto comigo ou com a Ari, pode seguir a gente aqui no nosso Telegram, o link vai estar aqui embaixo, ou também aqui no nosso Instagram, né? No nosso Instagram, @clinton.oliveira ou @arianeoliveira. Fechou? Vamos falar um pouquinho aqui da abertura de mercados aqui. Vamos começar falando de criptomoedas. A leitura foi o que a gente falou, né? Semana passada. Ainda não tem argumento para o preço subir. Qualquer outra coisa que a gente tiver, qualquer movimento que a gente tenha agora que simplesmente é ruído, né? Não faz sentido a gente pensar em compra aqui no meio do caminho. Inclusive, né? É o que eu falo. Provavelmente se a gente romper essa barra, a pessoa física, o varejo vai entender, agora que rompeu, porque essa barra aqui tem uma longa sombra inferior, provavelmente o preço vai subir. Não é bem assim, né? Inclusive, se você está pensando isso, provavelmente você deve estar na ponta contrária, né? Justamente aqui a gente entende que tem liquidez, que a partir do momento que romper essa massa, provavelmente o stop de todo mundo está aqui, o payoff não é favorável, o risco-retorno não é favorável. Você vai ter esse risco para buscar o seu alvo, né, de pelo menos 2 para 1, 2 para 1 vai estar acima da região de máxima. E a gente não pode operar achando que o preço vai, não, eu acredito que vai romper, mas baseado em quê? Se a máxima é ali, se você faz trade, logo você vai ter que entender aquele movimento como um ponto de possível parada do preço e o seu alvo teria que ser ali, né? Então aqui a gente teria um payoff que não seria favorável, né? Expectativa matemática negativa. Então justamente por isso que o rompimento dessa máxima aqui provavelmente seria apenas um convite para colocar todo mundo na compra e depois o preço devolver tudo estopando essa galera. Beleza? Então, muito cuidado com esse movimento. Eu até coloquei nisso o título do vídeo passado, né? Que se fizesse esse movimento era para ter cuidado. Mas é isso. O ponto de compra pelo semanal é apenas se a gente romper essa máxima. Enquanto a gente não romper essa máxima, enquanto a gente não romper a máxima histórica, não tem nenhum motivo, nenhum argumento técnico para a gente pensar em compras através do gráfico semanal. Se você for olhar lá no 240, nos 60 minutos, no 15 minutos, nos 5 minutos, vão ter lá infinidades de trades, tanto na compra quanto na venda, né? Trades mais rápidos. Mas pensando no médio e no longo prazo, se a gente não romper essa máxima, não tem argumento comprador dentro dos modelos que a gente opera, porque ele não está dando continuidade à nossa tendência. Ele não está fazendo o nosso boss, que é a quebra de uma nova estrutura. Beleza? O ponto aqui, né, de compra, a gente já falou, que quando todo mundo estava lá com medo lá da região lá, do dia da possível recessão lá, do Japão e tudo, seria próximo dessa região. O ideal mesmo seria tocar aqui na parte de baixo, na parte de 79% aqui, talvez seria um ponto interessante. Então, pontos de compra, na minha visão, seria próximo dessa região, pelo semanal, 42, 43, 44 mil pontos, ou depois que ele romper, recuar, e aí sim a gente tem um novo ponto de demanda do preço para dar continuidade a esse movimento do semanal. No gráfico diário, fica até um pouco mais claro tudo isso que a gente está falando, né? No gráfico diário, a partir do momento que a gente não teve nenhum rompimento de topo, né? Como que eu vou identificar que isso aqui é uma tendência de alta? O cara que está te falando que isso aqui é uma tendência de alta, provavelmente ele está enviesado, né? Se eu não tive o rompimento de topo, não tem como eu ter uma tendência de alta. Então, pelo gráfico diário, a única coisa que eu tive foi perdas de fundo, né? Eu perdi esse primeiro fundo, depois eu vim, perdi esse segundo fundo, e se eu desenhar aqui, a expectativa seria que o gráfico está invertendo o fluxo para o movimento vendedor. Subiu e agora ele está mitigando até provavelmente pontos mais baixos. Beleza? Então, pelo gráfico diário do Bitcoin, infelizmente, pelo semanal, não tem argumento comprador. Cleiton, mas essa semana agora subiu infinito. E aí? Paciência. Isso aqui nada mais vai ser do que uma sorte, do que pura sorte.
não faz sentido a gente entrar no meio de ruído. A gente precisa entrar de fato em um fundo. E fundo é apenas quando a gente tem um rompimento de um topo. Tem aula aqui no canal, aqui do The Boss, lá no começo, lá o vídeo de topos e fundos. Beleza? A única coisa que a gente tem aqui, só para deixar claro, é o rompimento do fundo, é a confirmação que o preço está perdendo fundo, beleza? Aqui o último ponto, né? Pelo gráfico diário, você poderia entender esse movimento, seria um rally, base rally, e esse movimento aqui, esse último ponto aqui de demanda, seria o último ponto de possível parada do preço, que foi exatamente essa região. Beleza? Então, pelo diário e pelo semanal, sem argumento comprador. Para o Bitcoin, e a expectativa dentro do gráfico diário seria um movimento mais baixista. Não tem nada para fazer, infelizmente. Enquanto a gente não tiver o rompimento do topo, ou enquanto a gente não tocar ali próximo de 45 mil dólares, não tem argumento comprador no Bitcoin. Beleza? Desculpa se eu te decepcionei. Vamos lá. Ethereum, pronto, aqui o Ethereum. O Ethereum está bem legal. O Ethereum foi exatamente o que a gente falou. Ele rompe a máxima, coloca todo o varejo na compra e depois já sente o movimento, né? Porque ele entende, é óbvio que todo mundo que está comprando esse movimento aqui, né, vai pensar que o rompimento dessa máxima vai levar o preço lá para cima. E de fato não é assim que funciona, né? Isso aqui seria apenas liquidez, né? O preço, se ele estiver fazendo topos e fundos descendentes, dá continuidade a esse movimento, né? Ele sabe que aqui seria muita gente comprando, então se tem muita pessoa física, muito varejo comprando, tem institucional querendo vender. Então, muito cuidado com esse movimento. Mais uma vez, o mesmo sentido, né? Essa operação só não é saudável pelo payoff, né? Esse seria o seu risco. O seu alvo teria que ser aí pelo menos 2 vezes o seu risco, e provavelmente 2 vezes o seu risco vai dar ali próximo da máxima histórica, né? Você teria que zerar ali antes, né? E a expectativa matemática seria negativa. Se o candle fosse menor, talvez seria interessante pelo espaço. Não é pelo tamanho do candle de stop financeiro, é pelo espaço que ele tem para percorrer até o alvo, que seria a última região de topo. Beleza? Então espera, seja paciente. Se você quer comprar cripto, Ethereum, Bitcoin, espera romper. Se tiver que romper, quando voltar, o preço vai recuar. Todas as vezes, todo dia o mercado tem oportunidade, toda semana o mercado tem oportunidade, todos os meses o mercado tem oportunidade. Então tenha paciência, espere ele fazer o movimento, te confirmar, romper o topo. Opa, se eu estou rompendo o topo, eu quero subir. Espere o próximo recuo e aí sim você faz uma nova compra, acreditando no novo movimento de alta depois de uma confirmação, depois de uma quebra de uma estrutura. Beleza? Enquanto isso, nada a fazer também no Ethereum. No gráfico diário, a nossa tendência de fato já é baixista, né? Movimento secundário do diário em relação ao semanal, né? Claro que o semanal vai ter lá os seus pontos de os seus possíveis pontos de parada do preço, né? Se a gente desenhar aqui, seria mais ou menos esse movimento, ó, o primeiro topo sem conseguir romper o outro topo, o preço cai, sobe, outro topo sem conseguir romper o outro topo. Então o preço está falando, se eu não estou rompendo o topo, provavelmente eu não tenho força, né? Eu preciso do rompimento do topo para me confirmar um movimento de alta. A gente tem inclusive o oposto, né? Perdeu a região de fundo. Se a gente perdeu a região de fundo, a expectativa é de baixa. Então, todo esse movimento aqui é apenas a mitigação do preço até o ponto mais caro para dar uma possível venda, né? Isso que a gente chama de operar a favor da tendência. Não é a média virada para cima ou a média virada para baixo. É de fato o rompimento de topo ou rompimento de fundo. Beleza? Então, no Ethereum aqui está até mais claro. Aqui a gente pode desenhar esse movimento aqui, né, seria essa a nossa referência, aqui é mais ou menos a região dos 50%. Então, qualquer movimento aqui do Ethereum próximo dessas regiões podem ser pontos interessantes para a gente buscar operações na ponta vendedora. Beleza? Então, essa seria a minha leitura para o Ethereum. Se não subir aqui e cair direto, mais uma vez paciência, vou ter que esperar perder o fundo, e aí quando ele mitigar até o ponto mais caro, eu pego uma nova venda. Beleza? Vender Ethereum aqui também não faz muito sentido. Vamos ver o Ethereum contra o Bitcoin? Pronto, o Ethereum contra o Bitcoin, justamente isso aqui que eu estou falando para vocês. A gente teve topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Aqui é mais um topo. O que eu preciso ver no gráfico do Ethereum contra o Bitcoin? Eu preciso ver o Ethereum mais forte do que o Bitcoin. Eu prefiro ver o Ethereum rompendo essa região. Deixa eu colocar de verde para ficar mais fácil.
Eu prefiro ter aqui o Ethereum rompendo. Se o Ethereum fizer esse movimento, aí beleza. Essa aqui pode ser a minha nova pernada de alta, e aí sim, todo recuo que fizer, eu vou procurar argumento comprador. Porque ele rompeu o meu topo, ele quebrou a minha estrutura. Então, aí sim, eu posso estar entendendo uma nova reversão desse movimento. Eu posso estar saindo desse movimento de baixa, que perdeu o meu último fundo, dentro dessa região, dentro dessa pernada de baixa, e aí sim, o movimento secundário começou a apontar para alta quando ele fizer esse rompimento. Enquanto ele não fizer esse rompimento, sem compras, eu vou apenas pensar em argumentos vendedores. Inclusive aqui pode ser um ponto interessante para a gente colocar de vermelho, um ponto interessante para a gente pensar em venda do Ethereum em relação ao Bitcoin. E a gente quer um mercado, entre aspas, né, eficiente, que é quando as altcoins sobem mais do que o Bitcoin, né? Quando a gente quer um mercado de alta. O Bitcoin sobe e, em tese, né, o melhor dos mundos seria as altcoins valorizarem mais. O Bitcoin sobe 1% e o Ethereum sobe no mínimo 1,2%, 1,5%, 1,10%, 2%. E aí sim, talvez seja de fato o bull market que todo mundo está esperando. Enquanto isso, tudo que está acontecendo é apenas ruído e eu acho que não faz tanto sentido a gente ficar chutando, né? A gente ficar tentando adivinhar o lado para onde o preço vai. Beleza? Solana, bem parecida ali com o Bitcoin, né? A barra do semanal é praticamente a mesma, não teve um rompimento também, diferente do Ethereum, né? Então, sem muito o que pensar aqui em Solana. Mesma ideia também, só para deixar... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Só para deixar mais uma vez a mesma tecla. Topo, 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 topo. Não tive nenhum rompimento de topo. Tive apenas esse fundo aqui que não foi perdido porque não teve a confirmação. A gente precisaria ter um candle fechando abaixo. Então, Solana talvez está mostrando, né, que a gente ainda não teve um candle fechando abaixo desse movimento. Então, Solana, sim, a gente pode estar entendendo que está num contexto lateral aí, né? Está um pouquinho mais forte aí do que o Ethereum e do que o Bitcoin. Mas também não teria argumento comprador para Solana. O ideal também seria o rompimento dessa região pelo gráfico diário e no próximo recuo, aí sim a gente conseguiria pensar em algum argumento comprador. Enquanto não romper essa região de topo, sem compras também para Solana, beleza? Desculpa aí não falar que vai subir 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes aí para você. Beleza? É assim como eu interpreto o mercado. Pode subir, inclusive esse é o movimento. Ele pode subir amanhã e romper a máxima histórica, é isso que a gente precisa. Que ele faça rompimento de topo. Ele rompendo o topo, ele me confirma que está em tendência de alta, porque eu quero topos e fundos ascendentes, e eu vou esperar o próximo recuo para eu operar a favor desse movimento. Eu não vou tentar adivinhar. Nós somos traders, né? Nós não somos pessoas que fazem previsões aí. Beleza? A gente não fica chutando, a gente vai tentando aliar a técnica lá, né? Fechou? Então seria mais ou menos isso para o mercado cripto. Se você quer que eu fale sobre alguma altcoin, deixa lá no nosso grupo do Telegram, sempre aos sábados ou aos domingos, a gente sempre vai estar falando para vocês. Aí, deixa lá, Clínio, no vídeo de domingo você pode falar sobre essa cripto, sobre esse movimento, o que você está achando? Beleza? A gente vai falar com certeza. Vamos falar um pouquinho aqui dos outros mercados. Vamos falar de ouro, já que já está na tela? Pronto, o ouro é o que eu falei para vocês, é o que a gente precisa. O ouro fez um rompimento da máxima histórica, lindo, maravilhoso. Inclusive, isso aqui seria uma linha interessante, que é a linha que a gente traça, né? A linha do Spring. Esse candle fechou acima, esse candle fechou abaixo. Se esse candle tivesse perdido a mínima, provavelmente a gente teria um movimento mais forte a favor da venda. Mas não significa que se romper a máxima eu vou comprar. Não vou comprar esse ativo, né? Rompendo máxima histórica. Eu quero que ele faça o rompimento. Rompeu? Opa, beleza. Clínio, eu posso entender que esse movimento aqui pode estar dando continuidade. Quando recuar, pode ser um ponto interessante para a gente pensar em uma nova compra. O ouro, sim, diferente das criptos, né, me confirmou o movimento de alta. Ele rompeu a minha máxima histórica. Então, eu vou esperar o próximo recuo e vou operar a favor desse movimento. Quando vai ser o próximo recuo? Talvez os 240 minutos pode mostrar para a gente quando o nosso RSI estiver abaixo de 30. Provavelmente a próxima comprinha do ouro vai ser quando o nosso RSI no 240 minutos estiver abaixo de 30. Beleza? Vamos ver hoje onde é que estaria. Hoje estaria por volta aqui, ó. Hoje a nossa comprinha no ouro provavelmente seria próximo desse POI aqui, ó. Então, aí o ideal é esperar, recuar, né? E ele recuando, chegando próximo dessa região, aí sim eu fico confortável para fazer alguma comprinha a favor do movimento que já aconteceu, que foi o rompimento de topo no gráfico semanal.
beleza? Da mesma forma, né, que, vamos colocar aqui no semanal, a gente pode continuar deixando a nossa linha traçada, né, seria uma linha mais ou menos dessa aqui. A gente teve um candle que fechou acima, se a gente tiver um candle que fechou abaixo, provavelmente podemos ter um movimento de queda, né, do semanal, que vai ser apenas um recuo lá no intraday, no 240 minutos, para dar a nossa compra a favor desse movimento. Beleza? Euro USD. Euro USD. Euro contra o dólar. O euro contra o dólar, a gente está no mesmo ali no semanal, né? Próximo daquele mesmo movimento ali que a gente viu na semana passada, ainda sem muita coisa, manipulou a região de topo, manipulou a região de fundo. O ideal é que ele faça também, né, a mesma ideia, a ideia do rompimento. No diário já está um pouquinho mais forte, né? Então a gente já está ali chegando próximo dessa região. A partir do momento, isso aqui foi o nosso equal highs que a gente teve, né? A gente sabe que quando a gente tem um movimento de equal highs, o movimento principal é o movimento mais forte, né, para buscar o próximo POI, e aí sim a gente pensar em algum argumento vendedor. Como o semanal já está ali naquela segunda, terceira defesa do médio do player, a expectativa melhor é que ele faça o rompimento dessa região, e aí sim vai validar todo esse meu movimento de alta, e eu vou esperar o recuo para eu operar a favor do movimento de alta no euro contra o dólar. Beleza? Enquanto o euro está até mais forte, né? A gente já pode até no intraday traçar aqui algum tipo de pernada depois que ele rompeu essa regiãozinha aqui. Vamos traçar só para a gente ter noção. O próximo ponto interessante para comprar o euro seria aqui próximo dessa região desse order block. Aqui provavelmente eu sou comprador do euro, tá? Do euro contra o dólar. Eu vou operar a favor do movimento de alta, entendendo o movimento de topos e fundos ascendentes. Vou esperar o próximo recuo para eu operar a favor do movimento de alta. Beleza? DXY. Provavelmente, se o euro está subindo, né, o DXY vai estar caindo. O DXY fez aqui perdeu nossa região de fundo ali, igual o nosso gráfico de cripto, lembra? Olha o gráfico de cripto, depois olha o gráfico do dólar, só para vocês entenderem o que eu falo. Tive um topo que não conseguiu romper o último topo, então provavelmente o fluxo está invertendo. Mais um topo que não conseguiu romper, então provavelmente o fluxo estaria invertendo para uma tendência de baixa. Se eu quiser operar isso aqui, vou ter que traçar minha região, né, apenas na ponta vendedora, seria mais ou menos esse para eu operar a favor desse movimento secundário aqui do DXY, eu vou operar aqui próximo dessa região e aqui, mais ou menos por aqui, seria o ponto mais interessante para procurar uma venda no DXY, né, a favor de todo esse movimento que perdeu fundo, precisa recuar para dar continuidade a essa tendência. Lembrando que essa pernada continua sendo válida dentro do movimento principal, né? Então aqui a gente pode, deixa eu traçar para vocês aqui só para ficar mais claro. Dentro dessa pernada aqui, a gente pode pensar e entender onde seria o ponto de possível parada do preço dessa queda, né? Então provavelmente aqui próximo dessa, deixa eu colocar de verde. Provavelmente próximo dessa região pode ser um ponto interessante de possível ponto de parada do preço. Inclusive aqui a gente vai ter um equal lows, tem vídeo aí no canal, ele manipulando essa região, pode ser um argumento interessante para a gente pensar em compras do DXY para levar até essa região aqui de topo, que é a região que está fazendo drop, base drop, o movimento secundário, né? Isso aqui seria um movimento de mitigação até o POI, né? Para dar continuidade a esse movimento e vir testar essa região de fundo. Beleza? Então é isso. Falamos aqui dos principais ativos. A Ari já falou de S&P 500. Então é isso aí. Boa semana para todo mundo. Bons trades. Qualquer dúvida, chama a gente no Instagram, chama a gente lá no nosso canal do Telegram e tamo junto. Bom restinho de domingo para vocês, boa semana e um beijo, um abraço e fui!